Boa noite a todos. Uma alegria grande poder estar novamente em Três Lagoas. A última vez que tivemos aqui, estava olhando na minha agenda, foi em 2021. Então fazem 3 anos, novembro de 21. 3 anos e um pouquinho. O tempo passa rápido, né? A gente não percebe, né? Mayumi e Rafael, nos encontramos no Japão a última vez. Eu lembro no dia da eleição, você lembra? Vocês estavam na fila, a gente passou, né? Foi naquele ano da eleição, então acho que foi 2018, alguma coisa assim, né? Foi ontem, o tempo vai passando, uma alegria muito grande de encontrar. Estava olhando o Cleison tocando aqui, eu lembrei, quando eu conheci o Cleison, ele e um outro rapaz, eu não lembro o nome dele, foram para Guilherme, isso mesmo, foram para um retiro lá em Panorama. Aí na volta estavam perguntando quem que a gente pode, será, voltar para cá, né? Estava em Panorama, tinha que vir, era uma viagem meio estranha, né? Não tem condução direta. Aí estávamos conversando. É sempre bom reencontrar, né? Rever, conversando com a Fabiana, com o Ayrton, lembrando os tempos de Japão. Também foi ontem, né? Tempos preciosos. Fábio é um amigo querido, a gente conhece desde o tempo que ele era professor de biologia, depois foi trabalhar no escritório lembro quando nós conversamos sobre a consagração. Antes disso, na época de acampamento, na época a gente conseguia chutar a bola, né? Agora é perigoso a bola me derrubar, né? Tempos bons, né? Discipulado pelo pastor Wagner, ele e a esposa. O pastor Wagner sempre falava boas referências deles, os tem como um casal que seguiram no caminho do Senhor firme sob a orientação e o discipulado dele, né? Alegria muito grande. Eu gosto de recordar as coisas, porque quando nós recordamos, nós somos encorajados a lembrar de que Deus é um Deus que está presente, né? Quando eu falo do Cleison, eu lembro ele jovenzinho, e queridos, a quantidade de jovens que entram no caminho do Senhor e depois somem é muito grande. Vê-lo aqui firme, cada vez que eu retorno aqui, encontro. Quando eu encontro ele, pergunto da mãe dele. Quando eu encontro a mãe dele, pergunto dele, né? Nos encoraja a relembrar que um dia nós trilhamos, e se estamos trilhando, o Senhor tem sido gracioso, e isso é encorajamento. Os cristãos hebreus, eles viveram momentos de muita dificuldade. Aliás, antes de entrar no texto, eu trago saudações em nome de toda a diretoria da convenção, dos irmãos da Igreja da Liberdade, estão orando por nós, né? Eu mandei um aviso que estava aqui, os irmãos interagiram, estão em oração. Minha esposa passou um problema de enfermidade, então ela está num período que ela tem que reduzir o ritmo das coisas, então ela não tem me acompanhado nessas últimas viagens. Quando é possível, ela sempre está comigo, né? Ela manda um abraço a todos também. Voltando ao texto, os cristãos hebreus, por algum motivo, eles começaram, o autor não coloca exatamente o que está acontecendo, mas é um contexto de perseguição. Eles eram judeus convertidos, por isso a carta aos hebreus, e por algum motivo eles estavam sendo pressionados, possivelmente pelo teor dos capítulos iniciais, pelos próprios judeus que estavam pressionando esses cristãos a deixarem o caminho e voltar à prática ritualista da lei mosaica, né? O autor de Hebreus, que alguns julgam ser Paulo, outros Barnabé, ou alguém que andou com Paulo pela forma como um pedaço da carta é escrito, né? Enfim, o autor de Hebreus, desconhecido, ele inicia os capítulos iniciais mostrando a superioridade de Cristo em relação aos rituais que eram praticados, mostrando que tudo aquilo que a lei apontava antes
eram transitórios, ele chama de sombras daquilo que haveria de ser. É como se fosse uma etapa que simbolizava a superioridade de Cristo. Então, acabei de ler Hebreus, um plano de leitura com jovens lá da igreja, e o autor de Hebreus, em vários lugares, ele mostra como o sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdócio levita, ao sacerdócio araônico, né? Mostrando que além de superior, é definitivo. Mas o que vem acontecendo? Por sofrerem perseguições, por estarem enfrentando dificuldades, o contexto do que estava acontecendo é que vários cristãos estavam voltando à prática ritualista da lei mosaica. Estavam deixando os caminhos de Cristo, as ordenanças que Jesus tinha deixado, e começavam a voltar a viver o que era no passado. Então, de alguma forma, eles estavam retrocedendo. Razão, possivelmente não é teológica, não é de crença. O autor vai dizer que eles deveriam ser cristãos mais maduros, mas estavam tendo que novamente tratar, lá no capítulo 6, ele fala dos rudimentos da fé. E a hora que ele fala os rudimentos da fé, ele cita, a gente fala, nossa, às vezes a gente gasta tanto tempo ensinando essas coisas, e o autor aqui diz que isso aqui é o beabá da coisa, né? Enfim, o contexto do capítulo 12 de Hebreus, onde nós vamos estudar nessa noite, a gente sempre olha o capítulo 11 de Hebreus, que fala dos heróis da fé, porque o capítulo 12 começa dizendo, também nós, tendo tão grande de nuvens de testemunha a nos rodear. Então o autor está indicando as nuvens de testemunha do capítulo 11, mas que eles, hebreus, também tinham junto deles testemunhas. E ele reporta a própria história do povo de Israel, citando personagens, né? Mas o contexto maior está no final do capítulo 10. Então, se você tem a sua Bíblia, abre em Hebreus 10, a partir do verso 32. Hebreus 10, a partir do verso 32. Aí vocês vão entender um pouco, quando eu falo de recordar, para nos encorajar, como é interessante. Ele vai dizer assim, a partir do 32, estou vendo numa versão talvez diferente da de vocês, a NVT, possivelmente, eu não marquei que versão é essa, mas possivelmente a NVT. Lembrem-se dos primeiros dias, quando foram iluminados, ou seja, quando eles se converteram, e de como permaneceram firmes, apesar de muita luta e sofrimento. Então, no início da conversão, eles enfrentaram dificuldades. Houve ocasião em que foram expostos a insultos e espancamentos. Em outras, ajudaram os que passavam pelas mesmas coisas. Sofreram com os que foram presos e aceitaram com alegria quando lhes foi tirado tudo que possuíam. Sabiam que lhes esperavam coisas melhores que durarão para sempre. Portanto, não abram mão de sua firmeza, da sua firme confiança. Lembre-se da grande recompensa que ela lhes traz. Vocês precisam perseverar, a fim de que depois de terem feito a vontade de Deus, recebam tudo que Ele lhes prometeu. Pois em breve virá aquele que está para vir, não se atrasará. Meu justo viverá pela fé. Se ele se afastar, porém, não me agradarei dele. Mas não somos como aqueles que se afastam, ou em algumas versões retrocedem para a sua própria destruição. Somos pessoas de fé, cuja alma é preservada. O autor de Hebreus está dizendo assim, lembra do tempo que vocês iniciaram a caminhada? Por causa da fé que vocês abraçaram, vocês enfrentaram dificuldades, vocês tiveram lutas, sofreram, apoiaram pessoas que sofreram, perderam seus próprios bens, enfrentaram muita dificuldade. Lembra desse tempo? Lembra como vocês, apesar de muita luta, e aí ele encoraja eles, não desistam, não abandonem a caminhada, perseverem. Isso nos faz lembrar, queridos, que há momentos na nossa caminhada que nós enfrentamos dificuldades. Há tempos na nossa vida em que nós passamos lutas, perdas, dificuldades
no trabalho, dificuldades no contexto familiar, dificuldades com a saúde física. Eu comentei que minha esposa teve um problema de enfermidade, ela ficou 2 semanas hospitalizada. No começo não descobriu exatamente o que estava acontecendo no pulmão dela. Então a gente passa um tempo perguntando, né, para Deus: o que está de errado? Por que o Senhor está permitindo isso? E todos nós, ninguém está isento de enfrentar lutas. E muitas vezes, enfrentando lutas, nós corremos o risco, exatamente o que o autor está comentando aqui: retroceder, deixar, né? E muitas vezes nós desanimamos. O texto que nós vamos estudar propriamente, lá no capítulo 12, em vários lugares ele fala de desmaiar, fatigar, né? O que estava acontecendo? As pessoas, possivelmente por conta dessa luta, dessa pressão, estavam perdendo o ânimo de perseverar, estavam cedendo, estavam começando a praticar aquilo que eles faziam antes, tipo, larga a mão, mas continuar não dá certo, o treino anda, a coisa não funciona, eu tento, não dá certo. A gente batalha e parece que a gente está que nem carro quando atola, né? Quanto mais acelera, mais afunda no buraco. E há períodos que a gente passa assim. Nós passamos. Quantas vezes nós nos sentimos assim? E o autor de Hebreus, quando ele vai passando pelo capítulo 11, citando aqueles homens e mulheres que nós chamamos da galeria dos heróis da fé, e todos eles passaram por lutas. Não tem nenhum aqui que ele diz assim: esse camarada fez isso, avançou, ganhou, ficou bem, terminou a vida bem. Todos eles passaram por provas. Abraão, Moisés, Davi, todos eles, todos esses heróis. Daí ele fala: o que mais eu vou dizer de outros? Alguns foram cerrados ao meio, e vai citando pessoas que não cita o nome, diz: o mundo não é digno dessas pessoas. Passaram por muitas lutas. Abraão, nosso pai da fé. E Abraão, muitas vezes, ele teve momentos que quando a esposa dele teve um plano fantástico, né? E aí ele diz assim, talvez, a Bíblia não relata, mas talvez ele pensou assim: deixa pra lá, né? O negócio não vinga, Deus disse que eu vou ter um filho, eu nunca tenho um filho, eu estou achando que vai ser o enteado aqui da casa, o servo que vai ser meu herdeiro, né? Que era o tipo administrador dele todo lá. E ele falou: vai ser esse cara mesmo. Talvez ele estava pensando: será que Deus vai lembrar de mim em algum momento? E a Bíblia não relata os momentos, mas possivelmente Abraão teve suas lutas. E o autor de Hebreus, então, ele vai nos dar várias dicas, 4 dicas, do verso 1 ao verso 13. Eu sempre estudei só do verso 1 ao 3. Eu achava que do 4 ao 13 era um texto até meio esquisito. Fábio, você pega um pouco de água para mim? Mas esse texto nós estudamos alguns anos atrás lá na igreja, e estudamos junto com a igreja o capítulo todo. E entre os pastores lá nós dividimos, cada um ia pregar uma parte. Aí me deram, você prega do verso 1 até o 13. Aí eu quase falei assim: não, é só do 1 ao 3, né? Aí eu comecei a estudar e tentar entender como é que a segunda parte que fala de disciplina, a gente não gosta, né? Quando fala de chamar atenção, que nós estamos passando, que o pai que ama de verdade disciplina, eu não gosto desse trem não, né? Deixa para lá, né? A gente gosta quando, não, você é filho amado, vem aqui, pega nos braços, agora vem aqui que eu vou te dar uma sova, né? Ninguém gosta. Mas é interessante como ele está encaixado no texto mesmo, né? E o título que nós demos para esse texto hoje é: Fique firme na caminhada. Esse é um encorajamento para mim e para você, para nós ficarmos firmes na caminhada.
A gente sabe que Deus tem um plano, Deus tem propósito, que nós vamos passando por etapas, mas quando a gente está caminhando, é difícil a gente entender o que Deus quer construir, né? Verso 1, a primeira parte, diz assim: portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas. A primeira dica para nós ficarmos firmes na caminhada é: cerque-se de irmãos e irmãs. Não andem sozinhos. Não se isolem. Né? O pastor Fábio, o pessoal da diretoria estava comentando que estão dividindo em grupos de discipulado, e o alvo é que depois mais pessoas possam compor novos grupos de discipulado. Esses estão sendo treinados, estão em discipulado, estão sendo capacitados para discipular outros. Encorajamento é toda a igreja entra em discipulado, porque nós não conseguimos caminhar sozinhos. Nós precisamos de irmãos e irmãs. O pastor Fábio participa, ultimamente não tem estado, né, Fábio, no Encontros de Vida. Nós temos um encontro todas as quartas de manhã. Agora entramos em recesso, em que nós convidamos todos os pastores para nos encontrarmos pelo ou Zoom ou Meet, e nos encontramos mais ou menos 1 hora e meia, depende do grupo. Um de nós traz uma pequena meditação, compartilha um texto, na verdade não é uma pregação, é um compartilhar de um texto do que Deus falou, e depois nós dividimos em grupos de 2 ou 3 para orarmos juntos. Nós precisamos de pessoas, nós precisamos nos encorajarmos, estar juntos, pessoas que eu posso abrir o meu coração, expressar a minha luta, a minha tristeza, a minha dificuldade. Ninguém caminha sozinho. Por isso o Senhor nos chama, o autor de Hebreus no capítulo 10 vai falar também para não deixar de congregar. Não é porque o pastor gosta de ver a igreja cheia, é porque nós precisamos uns dos outros. Ninguém consegue caminhar sozinho. Sozinho é muito fácil do inimigo derrubar. Sozinho, a nossa mente começa a pensar: nossa, é tanta luta, tanta dificuldade, acho que eu vou largar a mão, hoje eu não vou, domingo que vem eu não vou. O nosso saudoso pastor Kay, alguns aqui conheceram o pastor Kay, ele disse assim para um irmão: pastor, o irmão falou assim: eu vou parar de ir na igreja porque eu estou passando um tempo difícil, eu canto um cântico, aquilo não é verdade na minha vida, eu me sinto hipócrita, porque fala que Deus é bom e eu não sinto Deus bom. Eu falo que eu confio no Senhor e na verdade eu não estou confiando em nada, eu quero cuidar de mim mesmo. Então eu me sinto um mentiroso cantando, então eu vou parar de ir na igreja um tempo, mas eu volto depois. Aí o pastor falou: tudo bem, você sente assim, mas o pastor tem alguma recomendação para mim? Aí o pastor, que aí na sabedoria dele, ele diz o seguinte: ir na igreja é um hábito, deixar de ir na igreja é um hábito. Se a gente habitua todo domingo estar nesse horário, a gente faz um compromisso com a gente mesmo vir. Mas se a gente não tem um compromisso, a gente vai se comprometer com alguma outra coisa, e a gente vai arrumar alguma coisa para fazer. Tinha uma pessoa num lugar onde estava, que ele ia na reunião de oração às quintas-feiras, mas domingo ele não vinha. Num dia ele deu risada assim, olhou para mim: então, né, pastor, o senhor nunca me viu no domingo, né? Eu falei: eu nunca vi o senhor no domingo. Aí ele deu uma risada e falou assim: domingo a minha religião é outra. Que história é essa? Domingo minha religião é o golfe. Faça sol, faça chuva, eu estou no campo de golfe. Você entende? Um compromisso radical, mas não era com Deus, era com outra coisa. Então, não deixe de cercar-se de irmãos e irmãs. A igreja não é uma reunião formal, é um encontro de irmãos e irmãs em Cristo, que estão reunidos para adorar o mesmo Deus. Quando nós nos encorajamos, quando nós nos fortalecemos, encontramos alguém, damos um abraço, né? Podemos repartir, orar uns pelos outros, dar a palavra juntos. Então cerque-se de irmãos e irmãs, não caminhe sozinho,
quando abrir novos grupos de discipulado, quem não estiver no grupo, participe. Não tente caminhar sozinho, é muito importante. E esse projeto, o Fábio fez um curso, um dos requisitos para ele pôr, ele precisa também estar num grupo de discipulado. Ele possivelmente participa ou é convidado a estar num microgrupo em que algum outro pastor vai estar fazendo cobertura para ele, discipulando. Por quê? Porque não adianta eu querer só ensinar, eu preciso receber cuidado de alguém também. Então, essa é a primeira recomendação. Cerque-se de irmãos e irmãs, não tente andar sozinho, caminhe junto, né? Isso significa, quando você percebe algum irmão em luta, vai atrás dele, dá uma ligada, manda um zap, estou orando por você, você é muito querido. É um tempo especial. O texto continua ainda no versículo 1, ele diz assim: livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha. E aí a segunda recomendação é bem clara, que livre-se do peso e do pecado. A língua portuguesa é interessante. Quando é escrito peso e pecado, não é ou. Isso significa que é sinônimo, significa que são coisas diferentes. E significa que tem coisas que são dificuldades na nossa vida, é peso. Peso possivelmente não é pecado. Então há coisas que nos atrapalham, há coisas que nos dificultam a caminhada de fé. Então muitas vezes nós temos que reavaliar a nossa vida e tirar alguma coisa que está atrapalhando. Eu falava sempre brincando com esse texto: pode pegar o recordista mundial dos 100 metros, puser uma bola de 100 quilos na perna dele, eu ganho dele. Se ele tiver com aquelas bolas que punha em prisioneiro antigamente, pelo menos a gente via em filme, né? Então a gente acredita que era assim, né? Se puser uma bola daquela de 50 quilos em cada perna dele, eu ganho dele. Por quê? Porque o peso vai atrapalhar, né? Esses corredores de distância curta, até a roupa eles desenvolveram para ser de um jeito que é mais leve. Nadadores desenvolveram aquele super maiô, super tecido, que proibiram porque numa distância curta, milésimos que poderia dar vitória para o outro. Eles proibiram aquele material, porque dava vantagem para um em relação ao outro. Mas ainda é muito justo, tem gente que leva o seu próprio dardo, é de um material que tem uma aerodinâmica melhor que o outro. Então ele tem muito mais chance de jogar aquele dardo mais longe, né? E, enfim, tem corredor que tem um tênis ultra e o outro usa conguinha, né? Então tem coisas que atrapalham. E o autor está dizendo para deixar de lado. Numa das igrejas que nós pastoreamos, tinha um casal que vinha uma vez, daí sumia, vinha, e a gente fazia estudo com eles regular, tipo discipulado, né? E numa das conversas eu fui mais franco: o que acontece, né? O que está acontecendo? O pai do pastor Sérgio era interessante, nós fazíamos umas visitas para algumas famílias em Goiânia, e quando a gente fazia estudo numa casa, aí ele dizia assim, então o cara fala, então até o mês que vem, né? Ele falou assim: até o mês que vem, se você for pelo menos uma vez na igreja. Se você não vier nenhuma vez, eu estou entendendo que você não quer mais estudo. Não, eu quero. Não, então vem na igreja. Aí o cara não aparecia e ligava desesperado que estava com problema: o senhor não veio mais aqui. Ué, você também não veio, eu achei que você não queria mais. Não, eu preciso. Aí domingo que vem ele estava lá na igreja, né? Mas esse casal, aí eu tinha muita liberdade, o que está acontecendo? Aí um olhou para o outro, se coçou. Aí o rapaz falou: sabe o que é, pastor? Nós temos outros casais, amigos nossos, e todo sábado à noite a gente se reúne para brincar de buraco. Só entre a gente, nada demais. Só que às vezes a gente vai até 2, 3 da manhã.
crianças já ficaram amigas, ficam brincando aí. Aí no outro dia, bingo, né? Como sair da cama cedo para ir para a igreja. Aí a hora que acorda, já perde a hora do almoço, né? Hoje acorda, não dá mais para ir. Ou põe despertador, não consegue levantar. E aí ele falou, eu preciso... Falei, ótimo, são seus amigos, vocês estão se divertindo, é direito. Agora põe na balança o que vocês estão querendo. É peso, né? Aí um dia, depois de vários estudos, ele virou para mim, lembra aquela conversa? Lembro. Eu tomei uma decisão, falei para os meus amigos que eu não posso ficar até tarde. Se eles concordarem em 11 horas a gente parar, quando eu for em casa, e quando for na casa de outro, 11 horas eu vou embora. Então, se for assim, eu continuo. E aí começaram a vir frequente na igreja. Jogaram fora o peso, né? Pecado é pecado. Mas talvez o texto fala, numa das versões, pecado que tenazmente nos assedia. E eu dou aula de pregação, um aluno estava pregando esse texto, aí uma aluna, falou assim, sabe por que a cola chama cola tenaz? É porque vem desse termo, tenaz, que é persistente, cola e não desgruda, né? Por isso que chamava cola tenaz, porque é alguma coisa que gruda persistentemente e não larga, né? Pecado que tenazmente assedia, na versão atualizada, é aquilo que fica pegando no teu pé. Cada um tem uma área de fraqueza. Para mim pode ser uma área, para o Fábio pode ser outra, para outra pessoa pode ser outra. Não tem padrão de pecadinho, pecadão, ou coisa grande ou pequena. Então cada um de nós precisa examinar que áreas da minha vida tem sido um tropeço para a minha caminhada. Eu preciso deixar de lado, eu preciso abandonar. O texto continua, o verso 2 e 3 inteiro, ele vai falar assim, mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra, à direita do trono de Deus. Pense em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores. Desse modo, vocês não ficarão cansados nem desanimados. Para nós ficarmos firmes na caminhada, nós precisamos aprender a olhar firmemente para Jesus. Quando nós olhamos a circunstância, nós podemos desanimar. Voltando ao querido pai do pastor Sérgio, o senhor um evangelista, um pastor aposentado, e ele tinha uma chácara que ele cedia para funcionar como acampamento. Depois ele doou essa chácara e ele começou a construir a coisa lá sozinho. Aí ele comentou que ele tinha que fazer uma encosta, um arrimo, e lá tinha uma cachoeira, um riozinho que formava uma descida e cheio de pedra, e lá embaixo tinha muita pedra, mas dava uns 100 metros mais ou menos de subida. Aí ele começou a buscar as pedras, trazia e ia encaixando ali e punha cimento no meio. Às vezes num dia ele cansava, mas o tanto de pedra que conseguia colocar não era muito, levou muito tempo. Era uma encosta mais ou menos grande. Aí diz que ele olhava e a primeira coisa que ele pensava era o tanto que faltava. Aí ele, não aguento, não vai dar, vou desistir. Aí um dia ele olhou e ele foi levado a olhar o que tinha sido feito. E quando ele olhou o tanto que estava sendo feito, ele disse, no dia seguinte eu era encorajado a continuar. Então, em vez de olhar o que faltava, ele olhava o que tinha sido feito. Para onde a gente olha? Né? Que somos convidados a olhar para Jesus. Se nós olharmos para a circunstância, vai haver momento que nós vamos desanimar. Porque as circunstâncias nem sempre são como a gente quer, né? E às vezes o que está sendo construído por Deus, nós não temos ideia no momento, né?
Então, olha para aquilo que Deus está fazendo, olha para Jesus, né, para a gente poder ficar firme. E o final do texto, o trecho maior, do verso 4 ao 13, é um texto que vem seguindo, você pensa assim, puxa, esse texto aqui parece que não tem nada a ver, porque diz assim, ó, afinal ainda não chegaram a arriscar a vida na luta contra o pecado. Na versão NVI ou na Almeida atualizada diz assim, não resistiram até ao sangue. Né? Acaso vocês esqueceram das palavras de ânimos que Deus lhes dirigiu como filhos dele? E disse, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, não desanime quando ele o corrigir. Pois o Senhor disciplina quem ele ama e castiga todo filho que aceita como filho. Todo aquele que aceita como filho. Enquanto suportam essa disciplina de Deus, lembre-se de que os trata como filho. Quem já ouviu falar de um filho que nunca foi disciplinado pelo pai? Se Deus não os disciplina como faz com todos os seus filhos, significa que vocês não são filhos de verdade, mas são mais ilegítimos. Uma vez que respeitávamos nossos pais terrenos que nos disciplinavam, não devemos nos submeter ainda mais à disciplina do Pai de nosso espírito e assim obter vida? Pois nossos pais nos disciplinaram por alguns anos, como julgaram melhor. Mas a disciplina de Deus é sempre para o nosso bem, a fim de que participemos de sua santidade. Nenhuma disciplina é agradável no momento em que é aplicada, ao contrário, é dolorosa. Mais tarde, porém, produz uma colheita de vida justa, de paz, para os que assim são corrigidos, fortalecidos. Portanto, revigorem suas mãos cansadas, seus joelhos enfraquecidos, façam um caminho reto para seus pés, a fim de que os mancos não caiam. Desculpa meu Ctrl+C, Ctrl+V, eu cortei um pedaço, mas sejam alguma coisa. O que esse texto está nos mostrando para ficarmos firmes na caminhada? Ele nos convida a encarar as dificuldades de uma nova perspectiva. Quando nós encontramos dificuldade, a gente sempre vê como sendo alguma coisa, pô Deus, né? O autor está dizendo que muitas circunstâncias que acontecem conosco, Deus permite para nos disciplinar, para nos ensinar, para que nós fiquemos firmes. E muitas vezes, quem tem crianças vão entender. A criança chega 5 para meio-dia e descobre um doce. E chega todo empolgado com o docinho na mão. O que a gente fala? Come, filho, você vai almoçar, não tem problema, pode comer. Não pode comer agora, porque senão você não almoça. E a criança sai chorando, como se o pai não gostasse, né? Mas por que os pais não deixam comer naquela hora? Porque daqui 5 minutos vai almoçar. Aí não vai almoçar direito. Porque é ruim? Não. Porque é melhor para a criança. Mas a criança não entende. E muitas vezes é assim com a gente. Deus permite algumas coisas, ou Deus proíbe alguma coisa, ou Deus age numa circunstância e a gente pensa, pô Deus, eu queria comer esse doce agora. E às vezes nós não entendemos. E o que o autor de Hebreus está dizendo é isso. Muitas vezes o contexto de luta faz com que a gente perceba alguma coisa que nós não perceberíamos se não fosse de outro jeito. Capítulo final do 11, entrando no 12 de 2 Coríntios, a famosa minha graça te basta, que Deus diz para Paulo, é um texto interessante, que Paulo diz que as fraquezas ajudam a gente depender mais de Deus. Né? Quando é que a gente grita, Deus me socorro? Quando o bicho pega, né? Se eu piso no pé de alguém e não tem calo, ele não grita, mas se tem calo, se estiver machucado, ele vai gritar. E muitas vezes é assim com a gente. Deus às vezes toca em áreas que nós precisamos de socorro. Quando Pedro faltou fé, né? Ele andando sobre as águas, olhou para a circunstância, ele afundou, ele foi derrotado ou ele foi vitorioso? A gente sempre diz que ele foi derrotado, mas
No momento seguinte, para quem ele pediu socorro? Ele gritou lá: seus folgados, joga a boia aí, não está vendo que eu estou afogando? Para quem que ele pediu? Para quem ele pediu, salva-me? Jesus. E o texto é tão interessante que diz que Jesus, tomando-o pela mão, disse assim: homem de pequena fé, por que duvidaste? E diz na sequência: e entraram os dois no barco. Então eu penso o seguinte: Jesus deve ter pego ele pelos braços, segurou ele e olhou bem nos olhos dele. Por que você duvidou? Eu falo brincando, ainda bem que eu não era Jesus, porque se eu fosse Jesus, ele dizia assim: vai, Pedrão, bebe um pouco de água aí para você aprender, meu filho. Vai vendo. Quem mandou duvidar? Vai, bebe. Está difícil aí? Mas duvidou, né? Mas Jesus imediatamente o toma nas mãos, e a sequência do texto eu deduzo, porque depois de entrar no barco, então foi ali. Jesus sobre as águas pega Pedro, não sei se ele tinha o poder de levitar Pedro, ou agarrou ele, segurou, e olhou para ele e disse: homem de que pequena fé, por que você duvidou? E aí os dois entraram para o barco e o vento cessou. Olha a sequência. Então imagina uma cena: Pedro anda, uau, afunda, né? E no momento seguinte ele pede ajuda e está nos braços de Jesus. Até no grande fracasso, ele teve uma grande experiência. Quem cuida de nós? Quem nos toma pelo braço? Né? É interessante. Então, olhar as dificuldades de uma nova perspectiva é a chave para nós entendermos as coisas que acontecem na nossa vida. Senão, nossa fé vai ser uma montanha russa, né? Porque a vida é assim. Se a vida fosse assim, seria muito monótona, né? Nada de novo acontecendo, né? Tem gente que acha que a vida sempre é assim, mas nem tudo sempre vai estar em ascendência. Então, 4 dicas que o autor dá para a gente ficar firmes na fé. Cerque-se de irmãos e irmãs, ande com outras pessoas, tenham parceiros que orem com você, entre em discipulado, congregue com os irmãos, livre-se dos pesos e dos pecados que atrapalham na caminhada. Olhe firmemente para Jesus, não olhe para as circunstâncias, e encare as dificuldades em uma nova perspectiva. Essas são algumas recomendações. Eu não sei o que cada um de nós tem vivido, né? Temos conversado hoje pela manhã com a liderança da igreja. A igreja tem planos, tem projetos, nem tudo roda como a gente gostaria. Então, gostaria, desde que começou essas conversas, que as coisas, aquela curvinha não fosse assim, né? Que ela fosse assim. Que a igreja pudesse viver sonhos que sempre teve, né? Que aquele terreno que está ali, a gente já comece a fechar os olhos e vislumbrar um templo construído, uma igreja cheia. A gente gostaria que algumas coisas fossem diferentes na nossa caminhada, que alguns irmãos que deixaram de vir estivessem conosco, irmãos que no passado abraçaram a fé, tiveram uma caminhada tão bonita e por algum motivo deixaram, né? Mas vocês estão perseverando, fiquem firmes na caminhada, né? Vamos agarrar. Eu estava dizendo para o pessoal que o que está fora da gente, a gente não tem como, nem tudo é gerenciável, mas o que é meu é 100% meu. Por exemplo, a minha fé pessoal, ela é 100% minha, né? O que difere quando a igreja está cheia e quando vem algumas pessoas? A presença de Deus? Não. Deus ocupa todos os lugares sempre, né? O provérbio diz que Ele sustenta o universo criado. Deus é que preenche tudo. Toda a vida é sustentada. Se Deus tirasse a sua presença,
não teria vida. Então Ele sempre está entre nós, tomando 100%. Agora, o que difere é o nosso coração. Nós nos empolgamos ou desanimamos. Por quê? Porque muitas vezes nós olhamos mais as circunstâncias do que para Deus. Então, cuidemos, né, para que essa caminhada possa ser uma caminhada empolgante no Senhor, né? Que a gente possa viver a intensidade da nossa fé, sonhando os sonhos que Deus tem para as nossas vidas e para a vida da igreja. Fiquem firmes na caminhada, amém? Em nome de Jesus, eu sonho um dia que eu vou vislumbrar. Eu deixo a presidência da denominação ano que vem, mas eu sonho um dia que, como pastor, eu possa vir aqui e dizer: nós sonhamos um dia com esse lugar, né? E o nosso querido irmão Ruizão, se é que ele pode ouvir a gente lá do céu, ele vai dizer amém, né? Que a gente possa ter sonhos no coração e sonhar os sonhos de Deus para a nossa vida, porque o dia que nós perdermos isso, querido, nós vamos fazer manutenção, nós vamos lutar para sobreviver, e isso não é vida, né? A vida abundante que o Senhor nos prometeu, amém? Que Deus abençoe. Vamos orar. Pai, nós agradecemos pela igreja em Três Lagoas e declaramos profeticamente que a Tua presença aqui está sempre conosco, vai inundar os corações das pessoas, vai trazer encorajamento, vai resgatar aqueles que estão por algum motivo desviados do Teu caminho, desanimados. Nós oramos, profeticamente declaramos um tempo de restauração, novas pessoas conhecendo o Senhor trazendo pessoas, a nossa fé testificada possa impactar outras pessoas na família, no nosso contato de trabalho, de amizade, em nome de Jesus, que a nossa fé seja contagiante e alcance pessoas. Nós declaramos profeticamente que no tempo do Senhor, nós já vemos aquele templo construído, a igreja consolidada aqui em Três Lagoas. Declaramos isso no nome de Jesus, não por sonhos humanos, mas entendemos que um dia o Senhor colocou um sonho lá nos irmãos da igreja de Campo Grande, quando começaram as visitas aqui em Três Lagoas, começaram sonhando um dia que aqui teria uma igreja consolidada, e o Senhor tem abençoado nesse caminho, pessoas têm conhecido o Teu nome nesse lugar, e nós declaramos o nome de Jesus, que esse tempo o Senhor está abençoando, e nos ajude, Pai, a ficarmos firmes nessa caminhada, a perseverarmos, a cercar-nos de irmãos e irmãs, a abandonarmos pesos e pecados que nos atrapalhem, a olharmos firmemente para Jesus e a entender as dificuldades de uma nova perspectiva, Pai. Nós oramos agradecidos, pedimos a Tua bênção no nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor Edu.